Olá, internautas! Estamos com mais um programa Momento Pet, este que é transmitido pelo site Cada Minuto, TV Web 181. E é isso aí, hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos bacanas, como ortopedia em cães. Vamos falar também sobre doenças do carrapato e outras doenças que acometem os animais no verão. Tudo isso quem vai falar é o Dr. Jarbas. E quem vai falar sobre ortopedia é o Dr. Arthur Eustáquio, que é especialista em cirurgia e em ortopedia. E você vai falar pra gente como realmente você escolheu essa profissão de veterinário. Isso aí é a especialidade ortopedia, que aqui em Alagoas a gente tem poucos profissionais, né, Arthur? A gente tem... na verdade, é uma especialidade um pouquinho escassa, Deise, porque pela dificuldade que a gente tem com relação a tipos de tratamento, após-operatório e até dificuldades de insumos cirúrgicos, que é bem difícil essa questão de implante na parte veterinária, a gente tem bastante problema. E por que você escolheu a área de ortopedia? Eu já na época lá que a gente paga nos primeiros períodos a matéria de anatomia, eu me encantei pela parte do sistema esquelético. E depois eu só fiz adaptar isso pela questão da cirurgia. Na minha época, eu tenho 11 anos de formação, não tinha nenhum especialista no estado. Então eu vi a oportunidade e comecei a me interagir na área. Mas você é de São Paulo? Você cursou veterinária em São Paulo ou você veio para Alagoas e cursou Não, aqui? eu fiz a especialização fora, mas eu terminei aqui, no estado. A faculdade eu terminei no estado. E me diz uma coisa, depois que você se formou, quais são as fraturas mais comuns? Por qual motivo, geralmente, os seus tutores chegam à sua procura para operar seus animais? Isso é muito relativo, Deise. A gente tem hoje clientes da parte baixa de Maceió, onde aconteceu uma verticalização da cidade, que são pacientes que têm a maior índice de problema articular, que tem poucas fraturas, poucos choque de automobilístico. Mas na parte alta de Maceió, onde tem muita casa, muita avenida, a gente pega bastante atropelamento e bastante fratura. E o índice maior de cirurgias que você realiza é em cães ou gatos? Cães. Os cães, né? E me diz uma coisa, qual o mais complicado, digamos assim, mais complexo de você fazer a cirurgia? É no cão ou no gato ou dá no mesmo? Dá no mesmo, assim, eu sempre costumo falar que a ortopedia veterinária é basicamente humana, porque osso é osso igual. O que muda é só o tamanho, espessura e calibre do osso por conta de técnica, mas basicamente o sistema esquelético é bem parecido, então não muda muita coisa do cão para o gato. E nos últimos anos, Arthur, qual foi assim o aumento de animais? Assim, você falou na cidade que ela está se verticalizando, mas a gente sabe que o índice de atropelamentos de animais sendo atropelados é muito grande. Muito grande. Então, assim, muitos animais chegam com traumas por conta do atropelamento. Isso. Você tem percebido que aumentou esse número recentemente por causa da cidade? Assim, eu tô falando da verticalização. Tem aumentado o índice de animais que caíram do prédio, que se jogaram, Não, por exemplo? tem fases. Tem fases do ano. Então, assim, por exemplo, com relação a atropelamento, geralmente acontece fases do ano próximo a festas. Principalmente quando tem o final do ano, fogos, essas coisas, os animais fogem. Isso, por fogos, por festa de final de ano, Réveillon, motorista alcoolizado. Muitas vezes eles atropelam os animais até na própria garagem de casa, infelizmente. São João, Carnaval. Então são épocas assim, que a gente tem um feriado prolongado, que eu já me preparo que ali vai chegar muito paciente vítima de choque, de atropelamento, vítima do trauma. Mas durante o ano, em geral, a gente é meio dividido, tanto o problema articular como também o problema da fratura. E assim, os valores, você não precisa informar valores, mas assim, a gente sabe o quanto é mais difícil e mais oneroso uma cirurgia ortopédica. Sim. Mas para quem quiser, assim, quem precisa, né? Quem precisar passar por um procedimento com o seu animal, você, digamos assim, tem uma forma de facilitar para que o animal não caso ele venha precisar de um procedimento cirúrgico? Em geral, hoje as clínicas veterinárias, elas oferecem todos os tipos de facilitamento, né? É realmente uma cirurgia mais onerosa. Por conta do que é usado, Por conta do material, da especialidade. A anestesia sempre é inalatória.
é muito difícil a gente poder fazer um procedimento com anestesia pouco invasiva. Então a gente tem que fazer uma anestesia geral inalatória, é um procedimento um pouquinho mais demorado, é um procedimento que gera custos devido ao implante e a qualidade do resultado do procedimento cirúrgico também está relacionado com a qualidade do implante a ser utilizado. E de como também o seu tutor posteriormente vai cuidar para que ele repouse. Isso é um fator importante. Então é 50% o procedimento cirúrgico e 50% o procedimento pós-operatório. Então o animal não sabe que tem que ficar quieto. Então uma pessoa ela quebra o braço, ela coloca uma tem noção. Ela sabe que o cara falar para ela, o ortopedista fala para ela, você tem que ficar 30 dias com o braço enfaixado, quietinho. E a pessoa fica quieta. Ela fica. O paciente canino ou felino, ele não sabe que tem que ficar quieto. Então a gente tem que tentar manter um ambiente restrito. O paciente, ele fez a cirurgia, em geral com 3 dias acabou a dor, acabou o desconforto. Ele quer fazer tudo que fazia antes. Então é bem comum, por exemplo, ter uma falha no tratamento pós-operatório domiciliar e esse paciente dar alguma reação e ter que voltar para a gente ajustar alguma coisa. Mas em geral eu tenho tido bons resultados com relação à consciência dos proprietários. E mais ou menos o tempo de recuperação, quando o animal é bem tratado no pós-operatório, bem cuidado, quanto é mais ou menos o tempo de recuperação? Depende da idade, do tipo da cirurgia e do porte do animal. Quanto mais velho é mais difícil a cicatrização? Isso, quanto mais velho é mais difícil. Então vamos supor, se for uma fratura de um paciente jovem, que sofreu uma fratura de radiuna, por exemplo, então a gente tem uma resposta já de calo ósseo em torno de 40 dias. Depende da técnica utilizada. Então, por exemplo, se for um problema articular no paciente idoso, aí a demora é um pouquinho maior. Então a gente tem aí em torno de 120 dias de tratamento, que muitas vezes também precisa também de uma questão importante que seria uma fisioterapia pós-operatória. Para poder ajudar no processo de cicatrização, de reabilitação. Hoje a gente tem uma infinidade de técnicas pós-operatórias que a gente pode usar, que a gente pode, por exemplo, ter ganho muscular, analgesia. Então tudo isso facilita no pós-operatório do paciente. E você trouxe para a gente hoje uma tutora, né, a Evany, com o Oliver, que passou por um procedimento cirúrgico daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. O bebezinho está aqui, o Oliver, e a recuperação dele tem sido muito boa e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. A Evany também vai falar com a gente, então aguardem. Se você só pensa em gato, tudo bem, a gente é igualzinho. O Whiskas sabe que mesmo um espírito independente precisa de amor e cuidados. Por isso oferece uma alimentação completa e balanceada. Os gatos preferem Whiskas. E agora voltamos com o programa Momento Pet. Estamos no segundo bloco e agora vamos falar com a Evany Monique, que está com o seu cachorrinho aqui, o Oliver, um cachorrinho de 7 anos de idade. Conta pra gente o que foi que aconteceu com ele, para ele precisar passar por um procedimento cirúrgico. O Oliver, ele sofreu uma fratura no carnaval do ano passado. O que foi que aconteceu? Ele pulou do primeiro andar pela janela da sala, que eu deixei aberta para que entrasse um ar, para ventilar, né? Porque ele é muito calorento. E que não tive a noção que ele ia pular daquela altura. Você nunca ia imaginar, depois de 6 anos que tem um animal, que acontecesse isso? Nunca. Mas foi um susto que ele tomou? Devido à zoada do dó, que é passado, que ele não gosta de zoada, aí ele pulou e caiu diretamente na escada. E depois que ele caiu, o que é que você fez com ele? Aí depois que ele caiu, eu dei uns antibióticos a ele, né, um paliativo por causa que estava no carnaval, e depois procurei o veterinário. E aí te informaram do Dr. Arthur Eustáquio? Informou do Dr. Arthur e fui diretamente para ele, entrei em contato com ele, no outro dia eu levei. E foi feito o procedimento? Uma consulta, depois de uma semana foi feita a cirurgia. Explica pra gente, Dr. Arthur, o que é que você fez com esse cãozinho para que ele recuperasse os movimentos após a patinha ter sido quebrada? Então, na verdade, ele teve uma fratura, Deise, uma luxação tibiotársica, que, resumindo, seria um tornozelo. Ele fraturou e luxou o tornozelo, a gente teve que fazer uso de âncoras para poder prender a articulação no lugar do tornozelo. E também a gente colocou uma fixação como artrodese temporária, que é isso, é prender a articulação
por um tempo até o osso cicatrizar. Qual foi a patinha que fraturou? A direita aqui de trás. Isso. E é preciso, como você mesmo falou, que o tutor também ele tem responsabilidade e corresponsabilidade na recuperação do animal. Então, o que é que você acha que a Evany, a participação dela nessa recuperação foi bacana? Ele se recuperou bem? Quanto tempo durou? A Evany foi super atenciosa com o Oliver e a partir do momento que aconteceu, ela sempre estava fazendo as revisões periódicas, fazendo as radiografias que são necessárias no pós-operatório, tomando os anti-inflamatórios no tempo correto, fazendo a medicação no tempo certo e principalmente a questão do ambiente, porque ela cuidou para esse paciente não ter uma movimentação muito grande no ambiente de casa, justamente para ele poder que colaborasse. Então, o espaço ele colabora muito para a recuperação ou não do animal? Sim, sim. Isso, no caso específico do Oliver, ele tinha que ficar mantido em ambiente restrito, justamente por ser uma fratura com luxação articular. Nesse caso, ele precisou de fisioterapia ou não foi necessário? Não, o Oliver se recuperou muito bem. Ele Quanto não tempo precisou. de recuperação entre a cirurgia e... Foi menos de um mês. E me diz uma coisa, se ela não tivesse tido cuidado, o que poderia ter acontecido com ele? Abriu o ferimento? O que eu pego mais de complicação pós-operatória por falta de cuidado domiciliar seria a própria quebra do implante que a gente coloca ou a própria ineficácia dele. Bem como também assim, uma refratura. Acontece também, porque se você não deixar o paciente isolado, numa condição ambiental boa, ele vai querer fazer tudo que ele fazia antes. Sim, exatamente. E se o animal precisar passar novamente pela cirurgia no mesmo local, ela é mais complicada? Sim. Toda cirurgia que você tem que reparar, ela se torna mais complicada. Então, dá uma dica para os nossos internautas de como proceder quando de repente acontecer do animal sofrer um acidente ou for atropelado. Quais são os caminhos corretos que o tutor deve seguir para poder ter o seu animal operado e se recuperar bem? A primeira coisa é procurar uma clínica mais próxima. Se ela não for 24 horas, procure um hospital. Para fazer o primeiro atendimento com o médico veterinário plantonista. Ele vai fazer o primeiro atendimento, ele vai ver o que está acontecendo e provavelmente ele já vai aplicar anti-inflamatório, medicação para analgesia. E após isso, ele já vai provavelmente encaminhar para o especialista já para a necessidade de cirurgia, de raio-x e ver como a gente vai proceder. É isso aí, eu agradeço a vocês aí pelos esclarecimentos e você pelos cuidados com o Oliver. E no próximo bloco vamos falar sobre animais que pegam doença do carrapato no período do verão, que é uma incidência muito maior. E vai ser com o Dr. Jarbas Correia. Aguardem. Se você só pensa em gato, tudo bem, a gente é igualzinho. O Whiskas sabe que mesmo um espírito independente precisa de amor e cuidados. Por isso oferece uma alimentação completa e balanceada. Os gatos preferem Whiskas. E agora vamos falar com o Dr. Jarbas sobre animais que venham a ter doença do carrapato, como proceder e qual o tipo de tratamento que deve ser feito. Dr. Jarbas, conta para os nossos internautas do Momento Pet o que se deve fazer para evitar a doença do carrapato. Em primeiro lugar, Deise, o que deve se fazer para evitar essas hemoparasitoses é evitar que o animal tenha carrapato. A hemoparasitose é única e exclusivamente transmitida pelo carrapato. Então, você fazendo o controle do parasito, você está controlando a possível doença do carrapato. Popularmente é chamada doença do carrapato. Então, vai evitar que ele pegue a bactéria ou o protozoário que causa essa doença, que é uma doença grave. E não é necessário que ele esteja infestado para vir a ter a doença, basta que infecte o animal, não é isso? Isso, se levar o azar de um único carrapato ter o protozoário ou a bactéria da babesiose ou do anaplasma, esse animal vem a desenvolver a doença. E a gente sabe, inclusive, doutor Jarbas, que mesmo que o animal não tenha o carrapato, se no ambiente tiver, pode ser que ele venha a desenvolver a doença. De repente, um vizinho que tenha cachorro e não mantenha o seu ambiente detetizado,
pode passar o carrapato para a casa do tutor e de repente o animal vir a pegar a doença. Então é importante que o ambiente também esteja limpo. Isso, a gente sabe que 90% dos carrapatos estão no ambiente. Então não adianta você cuidar, só medicar esse animal e não fazer as detetizações de maneira correta e exterminar os carrapatos que estejam no ambiente. E qual o período em que os carrapatos mais infestam os animais, os ambientes? É o período mais quente, o verão. A gente aqui tem um verão longo, então para que esses ovos eclodam, o carrapato ele suga o sangue do cão e deposita os ovos no ambiente. E para que esses ovos eles eclodam, eles necessitam de uma temperatura ideal, que é uma temperatura alta. Então, consequentemente, esses ovos passam a eclodir mais no verão. Então, consequentemente, vai ter mais carrapatos nos períodos quentes. E quais os sintomas que o animal desenvolve quando está com a doença do carrapato? Desde são sintomas que se confundem bastante com outras doenças. Mas observar o animal ficar mais letárgico, mais quietinho, o animal passa a se alimentar menos, alguns passam a ter episódios de vômitos. Então, assim, são sintomas muito amplos que não dá para se saber se esse animal, se é uma doença do carrapato, se é uma hemoparasitose. Então, o ideal é, a qualquer sintoma desse, direcione esse teu animalzinho para um clínico, para um veterinário, e para que seja feito alguns exames e faça o diagnóstico disso. E principalmente se tiver histórico do animal ter pego o carrapato. E no caso do diagnóstico da doença do carrapato em cães, como o tutor deve proceder? Qual o tipo de tratamento que você passa para esse tutor fazer no seu cão? Isso, vai depender de qual doença, se é um protozoário, se é uma bactéria. Então existem os tratamentos com a doxiciclina, que é quando o animal está com a erliquiose, existe com o imizol, quando o animal está com a erliquiose ou com anaplasma. Então vai depender de que doença esse animal está desenvolvendo, qual o estágio e a necessidade de qual desses ser utilizado. E infelizmente a gente sabe que alguns cães chegam à situação de ter que fazer uma transfusão. Qual é o ponto que acaba tendo que fazer esse tipo de procedimento para evitar que o animal morra? Isso, chega animais para a gente, é uma doença às vezes meio que silenciosa. Então o organismo vai meio que compensando aqueles déficits e o animal tem alguma crise e melhora e o tutor vai negligenciando um pouco. E quando chega para a gente, às vezes chega animais com hematócito 15, com plaqueta 95... O ideal é 35, 40 e plaquetas, o ideal no mínimo é 200 e chega animais com 95, 50 de plaquetas e é transfusão e com grandes riscos. É isso aí, internauta. Você que tem um cãozinho, cuida bem dele. É o primeiro sinal dele estar muito quieto, tá sem querer comer, leva ao médico veterinário para que ele possa ser atendido e o tratamento seja iniciado. E aí, eu conto com vocês no próximo programa.